Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez aqui conectados para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e ler comigo o texto que está em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Loide, e sua mãe, Eunice. E estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Palavras do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, que serve a todos nós nesse tempo, a todos nós nos dias de hoje. Eu quero falar com você nesta noite a respeito desse tema, enfrentando o desânimo espiritual. Um dos efeitos causados por esta pandemia em muitas pessoas tem sido o desejo, primeiramente, de reconectar com vários amigos que por algum motivo ficaram distantes. Ou seja, por algum motivo o relacionamento, a amizade se esfriou, ou quase se esfriou, mas ficou distante. Isso mostra que um investimento cuidadoso, intencional, em todo relacionamento é necessário, porque todo relacionamento esfria e pode morrer se não houver esse cuidado. E se isso é verdade com os amigos, isso é verdade com os cônjuges, isso é verdade com os filhos e até mesmo com pessoas que amamos. Se deixarmos, se não cuidarmos, o relacionamento pode esfriar. E ao pensarmos nessa questão relacional, há também algo muito importante que quero meditar com os irmãos. Se isso acontece com pessoas que vejo e que também amo, quanto mais pode acontecer com Deus, a quem não vejo, mas amo. Para alguns cristãos, parece que o efeito da pandemia é este, um esfriamento espiritual. O que fazemos para vencermos esse desânimo espiritual, se está ocorrendo? Como manter uma vida espiritual saudável nestas condições, nessas circunstâncias difíceis de distanciamento? Por isso, um dos textos que pode nos dar uma direção são estes, as cartas de Paulo, e principalmente esta, a segunda carta a Timóteo. Bom lembrar que o teor da primeira carta foi de encorajamento. Paulo estava encorajando e preocupou-se em animar Timóteo, alertando dos perigos para a sua vida e das suas responsabilidades como cristão. Aparentemente, Timóteo ainda precisava de encorajamento após alguns anos, algumas lutas. Por isso a segunda carta veio. E é curioso notarmos que Paulo estava preso em condições terríveis e ainda assim escreve uma carta de encorajamento para o seu jovem discípulo, o seu jovem líder. Por isso que quero compartilhar com os irmãos nesse texto sobre algumas lições que podemos tirar deste capítulo, desta segunda carta, para as nossas vidas. Observe que Paulo escreve no verso 5 que ele lembra da fé não fingida que ele viu tanto na avó como na mãe de Timóteo, mas que ele também via no próprio Timóteo. A fé não fingida, que também percebo que há em ti. Mas era evidente que o
desânimo de Timóteo não era devido a uma fé falsa, nem a falta de fé. Os versos 6 e 7 mostram bem claro isto e mostram também o propósito de Paulo para escrever esta carta. E ele diz assim: por este motivo, por cujo motivo lembro que desperte o dom de Deus que existe em você, por imposição de mãos, das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, Paulo desafia Timóteo para que ele mantenha viva a chama e o dom de Deus na sua vida. E Paulo fundamenta essa tarefa e esses recursos que Deus nos deu, dizendo espírito de poder, espírito de amor e de equilíbrio. É certo que estamos passando momentos de desânimo, talvez de esfriamento espiritual para alguns, mas não por termos sido abandonados por Deus. De maneira nenhuma, em momento algum, Deus nos abandonou. Portanto, a pergunta que fica aqui para nós esta noite é: como então podemos acessar esse poder de Deus em nós em momentos que não percebo esse amor, nas horas em que não sinto esse equilíbrio que gostaria de ter sempre na minha vida? Certamente há inúmeras e muitas instruções nos versos seguintes, mas eu quero destacar aqui nesse texto que nós lemos pelo menos 5 instruções de Paulo a Timóteo que servem para mim e espero que sirva para você, para que juntos possamos enfrentar esse desânimo, se ele existir, o desânimo espiritual. A primeira instrução que nós observamos aqui é essa: suporte os sofrimentos pelo Evangelho. Paulo deixa claro que quem quiser viver uma vida piedosa há de sofrer perseguição, há de sofrer circunstâncias naturais, terrenas. Por que então ficamos surpresos quando enfrentamos sofrimentos neste mundo? Podemos estar surpresos com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, no nosso meio, na nossa vida, na cidade, estado, no país, no mundo. Talvez sofremos porque, em parte, adotamos uma perspectiva ou uma expectativa das coisas de fora. Temos uma expectativa do mundo para conosco. Expectativa de que realizem aquilo que desejamos. Temos expectativa de sucesso, de dinheiro, de conforto, de poder, de influência. Há muitas expectativas. Mas nossa expectativa tem que continuar sendo colocada e esperada somente em Deus. Portanto, sofrimento haverá. E devemos enfrentá-los, suportá-los pelo Evangelho. Jesus deixou muito claro a todos nós, aos seus seguidores, enfrentaríamos lutas. João 16:33 nos fala sobre isso. Nós teremos muitas aflições, mas venceremos por Cristo Jesus. Outra instrução bem dada aqui também a todos nós é que Paulo chama a atenção de Timóteo e isso faz nos lembrar de que somos chamados para estar com ele desde a eternidade. O primeiro chamado de Jesus para mim e para você é para estarmos com ele. Este é o primeiro chamado. Jesus nos chamou para si próprio, para sermos seus discípulos, para sermos seus seguidores. Só depois é fazermos algo no mundo por ele. Primeiro ele chama, ele capacita, ele orienta, ele nos instrui, mas depois ele nos envia. Isso deveria levar-nos a cultivar nossa relação com Deus em primeiro lugar, buscarmos a Deus, ouvir o que ele está dizendo a cada um de nós primeiramente. Por isso devemos muitas vezes nos aquietarmos diante dele, para depois fazermos, depois falarmos, depois executarmos o que Deus tem falado com você nesse tempo de pandemia, de quarentena, de distanciamento, de isolamento. Você está ouvindo Deus? É preciso que a gente se acalme, se aquiete, fiquemos tranquilos. Deus está cuidando de tudo. Primeiro Deus precisa falar com você, porque você primeiramente foi chamado.
e depois você foi enviado. É como o salmista, certa vez, diante de tantas lutas, ele fez um questionamento a si próprio. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, verso 5. Lembre-se, você foi chamado primeiro. Depois é que você será enviado. Outra instrução importante para nós: confie que Deus pode guardar o que nós lhe entregamos até o final. O que foi que você, o que foi eu, ou o que nós entregamos a Jesus no momento da nossa conversão? O que você entregou a Ele? Certamente nós entregamos a Ele, como chamamos e dizemos, entreguei a Ele toda a minha vida. E se você entregou tudo, então você pode confiar que Ele há de guardar a sua vida em cada aspecto dela, em todos os âmbitos, em todos os momentos. Mesmo que eu não esteja entendendo, mesmo que de repente algo esteja acontecendo que eu não gosto, o Senhor está guardando aquilo que eu entreguei a Ele. O que Deus quer que você entregue a Ele é a sua vida, a minha. Nós entreguemos a Ele. Filho meu, dá-me, pois, o teu coração. É o que Deus pede a nós. Portanto, confie que Ele há de guardar a sua vida em todos os aspectos, em todo o tempo. Tudo que diz respeito a você, Deus há de continuar guardando. Ainda, nesse ensino de Paulo a Timóteo e também a todos nós, ele diz assim: mantenha o ensino que recebeu. Há um ditado antigo que diz assim: não duvide no escuro daquilo que Deus lhe mostrou no claro. O que Deus mostrou a você, o que Deus já lhe ensinou, o que você já passou na sua vida, que serve de hoje de experiência, para que você possa enfrentar esses momentos de pandemia, de isolamento e até mesmo de esfriamento, são momentos de se agarrar ao que aprendemos e cremos. A nossa fé é muito mais testada e forte em períodos de provação do que em momentos de tranquilidade. É nesse momento que nós estamos sendo provados, testados por Deus. É nesse momento que nós temos que pôr em claro a nossa fé e não deixá-la em xeque, como se houvesse dúvida. Mantenha o ensino que recebeu, o que você já aprendeu da palavra, o que você já aprendeu do Senhor. Coloque em prática, demonstre a sua fé. Isso é necessário nesse tempo tão difícil vivido por todos nós. E a quinta instrução que eu entendo, vejo nesse texto, que Paulo deixa a Timóteo e muito própria para nós hoje: cerque-se de irmãos que podem te estimular. Cerque-se de pessoas que possam fazer com que você também creia, tenha fé, permaneça, seja perseverante nos caminhos do Senhor. Paulo conclui lembrando aqueles que o abandonaram. Mas também Paulo disse daqueles que o apoiaram. Não se isole nos momentos de desânimo, o que é a tendência de muitos. Muitos crentes estão se isolando, não procuram mais ninguém, não conversam, não são estimulados a falar, nem si mesmo com suas lideranças espirituais, se isolam. Mas o que Paulo está dizendo é justamente o contrário. Agarre-se às pessoas que o apoiam, que o sustentem, pessoas que ajudem, pessoas que tragam palavras de encorajamento, de fortalecimento, pessoas que orem com você, por você, pessoas que estão dispostas a te ouvir. E há muita gente assim, há muita gente disposta a ouvir, a orar, mas é preciso que você faça isso, preciso que nós façamos isso uns com os outros. Busque aqueles que também buscam a Deus, aqueles cujas vidas você sabe e você vê, você enxerga evidências de um caminhar de Deus com ele ou com ela. A Bíblia nos diz isso, ela nos orienta para isso. Amai-vos uns aos outros, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram, orai uns pelos outros. São os ensinos para nós, nos dias difíceis, de isolamento, que creamos
quem sabe já estejamos no final dele, mas se ele persistir por algum tempo, procurem pessoas que estimulem você a preservar e a perseverar na caminhada da fé. Davi diz assim: esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. É preciso esforçar, é preciso nós também dedicarmos um tempo, ter vontade, nos esforçarmos para isso. Para que nós possamos juntos estarmos estimulados pela presença, pela palavra e pela orientação do Espírito Santo a permanecermos firmes nesse caminho. E assim enfrentaremos e venceremos esse desânimo, essa apatia que porventura possa existir nesse tempo difícil. A minha oração para você, irmão, irmã, e por todos, e também por mim, é que nos momentos de dúvida, de desânimo, nos momentos em que parece que Deus até nos abandonou, desistiu de nós, para alguns, pois alguns pensam assim, meu desejo é que possamos combater o bom combate, mantendo firmes a nossa fé, nos mantendo firmes naquilo que cremos em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e no seu Filho Jesus, enviado para morrer por nós. Cremos no Espírito Santo que habita em nós e age através de nós. Que ao passarmos pelo vale da sombra da morte, a presença do bom pastor nos dê plena segurança e confiança, apesar das circunstâncias. Creio que venceremos o desânimo, venceremos a apatia, venceremos essas circunstâncias difíceis pelas quais estamos vivendo. Por isso, fique bem, fique na paz, persevere na fé e que Deus abençoe a sua vida. Que juntos possamos estar brevemente, para então, como corpo, como igreja, continuarmos louvando ao Senhor da nossa vida. Que Deus abençoe você e a sua família, em Cristo Jesus. Amém.